graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Lucas, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 54. Lucas, ele traz uma passagem a respeito dos sinais, os sinais dos tempos. E Lucas, ele vem informando a respeito do tempo, então, que já estava se cumprindo. Então, os sinais dos tempos que estão se decorrendo para o fim dos tempos já estava presente. Já tinha sido iniciado, então, a contagem das horas ao qual vinha a segunda vinda de Cristo. E Jesus, então, ele veio para quê? Ele veio para os seus. Mas a própria palavra dele diz que os seus não o reconheceram. Não reconheceram como o quê? Como seu rei. Não conheceram como ungido de Deus. Não o reconheceram como Messias. A semelhança também de Davi. Quando Saul examinado no seu coração por Deus, foi então posto de lado, foi retirado então da presença de Deus, e Samuel, Deus manda que Samuel vá e procure um novo rei para Israel. E ele vai lá e encontra então um filho de Jessé, um menino ruivo e de boa aparência, chamado Davi. Então, da mesma forma que Davi levou anos para poder chegar ali no trono, sendo negado por muitos, né, e principalmente perseguido pelo próprio Saul, muitas vezes, Jesus, da mesma forma e da mesma maneira, foi perseguido. Foi perseguido pela religião da época, foi perseguido pelo governo da época e foi negligenciado pelo seu povo na época. Claro que logo após a morte de Saul, Davi então assume o reinado ou o governo de Israel. Mas vamos aqui, isso é só uma comparação para a gente poder ter uma ideia que a Bíblia ela é tremenda nos acontecimentos que se tornam semelhantes, não iguais, mas semelhantes. Mas vamos à leitura bíblica, que diz assim: Disse também às multidões: Quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Vocês são hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época? Foi a pergunta de Jesus. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então vamos lá. Depois eu tenho que terminar, inclusive, esse texto. Vamos entender um pouco o que Jesus está querendo dizer aqui. Ali estavam o povo dele, ali estavam os líderes religiosos, e ali estavam os principais de Israel, os anciãos de Israel. Aquelas pessoas que encabeçavam as suas tribos e estavam ali como liderança das suas aldeias, ou seja, as lideranças religiosas e governamentais do povo. O povo estava sendo, naquele momento, subjugado por Roma. Estava sendo obediente a Roma, claro, mas não deixava de ter a sua estrutura governamental e não deixava de ter a sua estrutura religiosa, claro. Né? E o povo estava ali também presente. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo assim: vocês não estão reconhecendo
o tempo ao qual Deus predeterminou para a vinda do Messias. E quantas foram, então, melhor dizendo, quantos foram os sinais que apresentariam a vinda do Messias. Malaquias falou sobre isso, os Salmos falaram sobre isso, o próprio Moisés falou sobre isso. Falou sobre a vinda do Messias. E ali estava se apresentando, então, o tempo determinado para a vinda do Messias. Então o Messias, que é o Cristo, que é Jesus, ele disse assim, engraçado, vocês conseguem olhar para o tempo, você consegue olhar para o vento, você consegue olhar para a terra e vocês conseguem discernir as coisas naturais. Mas vocês não estão vendo o tempo espiritual ao qual já se iniciou. É disso que Jesus está falando. E esse Jesus, esse Cristo, esse Messias, ele tem sido negligenciado também pelos governos da nossa época. Ele tem sido negado pelas religiões da nossa época. Não estou falando das religiões ao qual não tem Cristo, mas eu estou falando também dessas que têm Cristo. Porque já existem algumas religiões cristãs, algumas denominações cristãs, que não estão mais apresentando Cristo como ele deve realmente ser. Não estão falando mais da segunda vinda de Cristo. Ou estão falando de forma distorcida. Estão mais preocupados com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. Um exemplo bem claro disso é quando você chega, por exemplo, numa faculdade teológica e as pessoas começam a dizer, não, aquela passagem do Antigo Testamento que fala ali do Éden e de Adão, aquilo é uma parábola, não é real. Quando chegam e falam que Jesus andou por sobre as águas, não, Jesus não andou por sobre as águas. Não é uma forma literal aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Isso é para você ter uma ideia. Por quê? Porque a fé, a confiança em Deus dessas pessoas já se afastou. Quer ver outra? Outra é a questão financeira. Não, porque você tem que ser próspero, porque você tem que ser abençoado, porque você não pode viver na miséria, porque você é filho de Deus. Então, a primeira é a teoria, né, a teoria financeira, que é a questão da prosperidade. Teoria da prosperidade. E a outra teoria que eu estou falando é que vê tudo no literal e não acredita que Jesus realmente operou aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, o que Deus fez, né? É a teoria da... Teoria não. Teologia da prosperidade, perdão. E a teologia liberal. Só estou falando só de dois campos só da teologia. Tá? Dois campos da teologia que têm trucidado a palavra de Cristo, o cristianismo, e já estão vendo Cristo de uma forma diferente. Não reconhecem mais a vinda de Cristo, algumas teologias aí. Então, mas vamos àquilo que Jesus está falando naquele momento, então, para aqueles líderes ali, e que serve também para os nossos dias de hoje, e para que você pense um pouco sobre isso. Ele diz, vocês sabem reconhecer, então, quando vai chover, quando vai fazer sol,
mas vocês não reconhecem a vinda do Messias. Vocês não reconhecem que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, que chegou o tempo determinado de eu vir para fazer o novo na terra. E negam então a Jesus. Para terminar o texto, ele diz assim, versículo 57, ele fala daquilo que é justo. Isso é justo? É justo por causa da inteligência de vocês, ou porque vocês não querem perder o financeiro, ou porque vocês não querem dizer que o sobrenatural ele acontece ainda hoje. Neutralizar isso? É justo isso? É justo você dizer que os dons espirituais, eles não existem mais, foi só para aquele tempo? É justo? Simplesmente porque alguns dons, como por exemplo de falar em línguas, atrapalham o culto? É justo isso? É justo acabar com o dom de profecia? É justo acabar com o dom de revelação? É justo? Simplesmente pelo fato que atrapalha o culto? Ou porque tem pessoas por aí tendo revelações que não são revelações, ou profecias que não são profecias, ou falando em línguas que na verdade não estão falando? O que a gente tem com isso? Por isso vamos negligenciar, por isso vamos negar que os dons espirituais não existem? E isso fora alguns ministérios aí, concernente aos ministérios bíblicos, mestre, pastor, profeta, enfim, apóstolos, que já dizem que não existe mais. Foi só para aquele tempo também. Eu sou da linha continuista. Eu acho que continua tudo do jeito que foi antes. Se Jesus é o mesmo, se Deus continua sendo o mesmo, a sua palavra, os seus dons, o seu espírito tem que continuar o mesmo. Não é possível que esteja algo tão errado assim. Mas vamos dar continuidade. Então, aquilo que eu estava falando aqui, ele diz assim no versículo de número 58. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus estava querendo dizer ali nesse momento é que nós, que temos a nossa boa consciência em Cristo Jesus, que temos a nossa mente transformada, que nós que somos conhecedores da palavra de Cristo, conhecedores de tudo isso que eu falei aqui anteriormente, não é justo, não é justo você pegar e negligenciar ou negar tudo aquilo que foi falado nas Escrituras e que ali tem que ser mantido como verdade bíblica, dizer que não existe mais. Não tem justificativa. Como também não há justificativa de você colaborar com isso. Por isso ele diz, olha, vai logo, porque o dia que chegar o dia do juízo, se livra imediatamente desse negar e põe a consciência limpa, para que na hora que você se apresentar e sair o julgamento a seu respeito, você não seja ali então injusto e o meirinho te pegue e te lance dentro de uma prisão. E ele está dizendo, olha, dali você só vai sair quando pagar o último centavo. Tem muitas pessoas aí, vivendo aprisionadas. Aprisionadas? Não, porque vai vir uma tempestade, a vida da pessoa vai virar do avesso, e ela vai ficar pobre, e vai ficar desempregada. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de uma maldição espiritual. Eu estou falando da pessoa estar tão arraigada e presa
a essas teorias, a essas teses, a essas teologias, que elas, apesar da sua consciência estar pesada, elas não conseguem falar a verdade. Elas não conseguem mais ser justos com a verdade. Não a verdade humana, não a verdade individual de cada um, mas essa verdade aqui, ó, a verdade bíblica, daquilo que está escrito. Porque o que está escrito, está escrito. Para quê? Para nos ensinar, para nos admoestar, para nos mostrar a verdade que liberta e não escraviza. Que Deus esteja a abençoar rica e poderosamente o nosso coração. E que nós temos a nossa consciência limpa, a nossa mente transformada e o nosso coração purificado em Cristo Jesus. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que continue nos ensinando pelo Espírito Santo aquilo que é correto e pela sua palavra, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo.